Professor, quando a gente olha para o mercado, para a situação do petróleo, para como o mundo vai reagir se realmente o Estreito de Hormuz deixar de distribuir quase 20% de todo o petróleo mundial. Hoje, o dólar já abriu com um aumento, a gente também já teve uma disparada no preço do petróleo. Como é que o senhor enxerga que os mercados vão reagir a partir de agora com todo esse conflito que não deve ter um prazo para acabar, né? Márcia, esse mercado que nós estamos vendo hoje, que nós chamamos de spot, né, ou seja, o que está acontecendo agora, os contratos que estão sendo fechados de imediato, ele reage dessa maneira, se adaptando a essa situação, mas temos que olhar também o mercado futuro. É interessante ver como que o mercado está apostando no desenrolar desse conflito. Se o conflito for, digamos, vantajoso e prevalecer ali os americanos e israelenses, o mercado de petróleo vai ter a adição da terceira maior reserva ali, né? Ou seja, o Irã tem uma grande reserva, mas uma produção baixa por causa das sanções e de várias limitações. E claro, esse mercado, esse produtor e essa reserva entrariam fora, né, do guarda-chuva da OPEP. Então, isso faria com que os Estados Unidos passassem a ter influência nas 5 maiores reservas, né? Ou seja, Arábia Saudita, Venezuela, Irã, Canadá, né? E também o Iraque. Então, você mudaria ali o jogo do petróleo. Então, nós temos que olhar como que o mercado futuro vai fechar negócios agora, porque pode ser que ali na frente o preço do petróleo tenha uma tendência a cair, desde que todos estejam vendo, digamos, a vitória americana e israelense. Professor, o que você me disse agora é algo para a gente pensar numa história recente dos Estados Unidos. Você acredita que os atos de Donald Trump também são motivados por essa estratégia econômica de dominar a geopolítica do petróleo ali, a economia do mundo? Tem a ver? Porque se você me diz que ele interferiu no Irã e vai interferir no Estreito de Hormuz por conta de tudo isso. Teve a situação do Iraque, teve também a Venezuela. Então, tudo indica que está tudo interligado, né, professor? Sim, tem uma cadeia bem complexa ali de relações. Nós poderíamos pensar o seguinte: os Estados Unidos são um grande produtor de petróleo e gostaria que o preço subisse, mas não é do interesse dele que o preço fique também muito alto, tem efeitos inflacionários. E agora, com a entrada de novas tecnologias que consomem muita energia, como o caso das inteligências artificiais, a China tem sido ali um grande competidor e tem demandado um consumo altíssimo de petróleo. Inclusive, ela é o maior importador de petróleo do Irã. Então, se a China e o Irã continuam na mesma ligação econômica que eles têm, e agora com aquela ponte terrestre que o Afeganistão, sob o Talibã e aliado da China, conseguiram formar entre China e Irã, os projetos de gasoduto e oleodutos poderiam andar e a China teria acesso à terceira maior reserva do mundo, além de contar com a reserva russa, e a produção russa, que é enorme. Isso daria uma vantagem geopolítica para a China nesse momento em que a economia tem demandado muita energia. Então, os Estados Unidos, controlando ali o Irã, eles, sem dúvida, colocam um limite na expansão chinesa. E isso é muito positivo nessa estratégia de enfraquecer as pretensões chinesas para as próximas décadas. Então, sim, tem um cálculo ali bem complexo que os Estados Unidos estão fazendo. Professor, só para a gente encerrar esse ponto de economia, o Brasil pode ser afetado nesse primeiro momento? Também estava lendo ali que os nossos fertilizantes, por exemplo, usados pela indústria, vêm muito dessa região. Alguns utensílios, por exemplo, de látex, que vem do petróleo, luvas, principalmente hospitalares, utensílios hospitalares, equipamentos. Isso pode chegar a gente, assim, afetar o nosso bolso, o bolso dos médicos, do SUS, e o petróleo também, por parte ali dos combustíveis. Como é que deve ficar o nosso país nessa situação? O principal impacto vai ser na nossa balança, Nós temos um superávit muito alto com o Irã, exportamos ali quase 3 bilhões, mas nós compramos na casa de dezenas de milhões deles. Nós importamos
muito pouco. Então, o brasileiro não vai sentir ali um encarecimento desses itens de importação. Nós vamos sentir mais a elevação do preço do petróleo, que vai pressionar ali na bomba a gasolina do brasileiro. Isso sim, nós vamos sentir esse efeito. Mas a nossa relação comercial é extremamente vantajosa para o Brasil e, claro, né, ou seja, são menos dólares entrando para nós e vai fazer com que o Brasil tenha que procurar alternativas. Mas como são commodities, milho e outros itens que nós exportamos para ele, isso é fácil de deslocar para outros mercados, mas aí nós vamos perdendo o preço, porque normalmente esse deslocamento ali de mercados leva a uma diminuição do preço.